Olá, turma, voltamos com a disciplina, ainda na disciplina de administração de enfermagem, e agora a gente vai falar da evolução, anotação de enfermagem, tá bom? A evolução de enfermagem, anotação de enfermagem, né, é um registro de informações relativas aos pacientes, né, organizadas de tal maneira que produz a ordem como os fatores sucedem. No início da disciplina, no primeiro vídeo nosso dessa disciplina, eu falo sobre anotações na admissão, na transferência, no óbito, na alta. Então, a gente vai aprender como organiza essa evolução anotação. É feita pelos membros da equipe de enfermagem, ou seja, vai ter uma evolução do enfermeiro, vai ter uma evolução do técnico de enfermagem, tá bom? Como que era feito anteriormente essas evoluções? A gente fazia uma evolução no todo, completa. Hoje em dia a gente tem a anotação de enfermagem, que nada mais é do que a relação do acontecimento em tempo, né? Ou seja, na hora que foi feito aquele procedimento você vai anotar. Digamos um exemplo, às 9 horas realizado o banho no leito. Às 14 horas realizada medicações conforme a prescrição médica. Às 18 horas o paciente apresentou hematêmese, realizado SOS conforme prescrição. Ou às 24 horas da manhã, 24 horas, o paciente apresentou insônia. A gente vai colocar em tempo na nossa anotação de enfermagem o que aconteceu durante aquele plantão de 24 horas. Então vamos ali a informações relativas que devem conter uma evolução na anotação. Letra A, observação do estado de saúde do paciente e sua evolução clínica. O que vai entrar nessa situação? Manifestações emocionais, condições físicas e aspectos relacionados aos procedimentos terapêuticos. Manifestações emocionais, a gente vai colocar se o paciente está angustiado, calmo, interesse na internação, depressão, agressividade. A gente tem que deixar isso relatado, seja na admissão, seja quando você continua o plantão, se o paciente é cooperativo ou não com a equipe. A gente precisa estar sinalizando isso sempre na nossa evolução, porque é um respaldo nosso, é um documento. A gente coloca o que foi feito, o que não foi feito, o porquê não foi feito né, consequentemente, se eu deixo o relato numa evolução que o paciente é agressivo, me agrediu, vamos dizer assim, que acontece, tá, gente? Infelizmente, acontece agressão. A gente relata, por quê? Né? É uma forma de respaldo seu que você está se defendendo e que você mostra que aquele paciente é agressivo e que o médico precisa tomar uma iniciativa de ansiolítico, alguma coisa que possa tranquilizá-lo, tá? Condições físicas, estado nutricional, hidratação, integridade cutânea e mucosa, oxigenação, postura do paciente, repouso, eliminações fisiológicas, xixi, cocô, que a gente aprende nas terminologias, que é evacuações, diurese, tá, gente? Então a gente vai aprender a falar de forma, vamos dizer assim, usar a terminologia de profissional para profissional, tá? Então a gente vai falar, vou falar termos técnicos que eu preciso que vocês entendam do que a gente está falando. Bem como a ausência de determinantes reações, aspectos relacionados aos procedimentos terapêuticos, condições relativas às sondas, drenos, curativos, imobilizações, cateteres e aparelhos, etc. Aqui a gente tem ações terapêuticas prescritas pelo médico e equipe de enfermagem. Então a anotação é um instrumento que permite comprovar se a prescrição médica foi cumprida ou não. É o que eu falei para vocês. Relatem tudo que vocês estejam fazendo, se fez, se não fez. Isso deve conter na anotação e na observação ali no aprazamento que a gente viu no vídeo anterior. Por exemplo, vamos lá, um exemplo que eu coloquei aqui. Se um paciente recusa a inalação prescrita, uma nebulização, será anotado o fato e o motivo da negação. Vocês vão colocar às 18 horas o paciente recusou a fazer a nebulização, informando que não estava com falta de ar ou que não queria fazer, né? Enfim, a gente vai deixar claro o porquê não foi feito. Como a instalação de soro, curativos, coletas de exames, encaminhamentos e realização de exames externos. Ou seja, a gente vai colocar tudo anotado. Tá? Tudo anotadinho na nossa evolução, o que aconteceu nessas 24 horas e muitas vezes o motivo pelo qual aconteceu ou não. Acontece muito do paciente não querer fazer o banho. Gente, o paciente lúcido orientado, ele tem total autonomia de falar que não quer fazer aquele procedimento. Ou seja, nos estágios vai ser uma realidade muito grande de vocês o paciente ele não querer tomar banho. Ele fala assim, não quero, até mesmo pela vergonha,
por as meninas ser novinhas, bonitinhas, não é exatamente por isso. A gente fica muito envergonhada. Imagina você lúcido, orientado e chegar uma equipe de 3 alunos para fazer um banho em você. Então, muitas vezes eles vão se negar a fazer o banho. E qual vai ser a conduta? Vocês não vão fazer o banho, vocês vão passar isso para a equipe de enfermagem. Olha, enfermeira tal, fala com a professora vai também falar com a equipe e falar assim, ó, que o paciente tal, leito tal, recusou o banho e nisso as técnicas vão lá para fazer o banho. Se mesmo assim ele recusar, aí a gente relata que o paciente recusou fazer o banho, tá bom? Ele pode fazer isso ele estando lúcido e orientado. Ele estando desorientado, a gente tem que fazer os cuidados, tá, gente? Ação de medicamentos e tratamentos específicos. A resposta orgânica que se manifesta após a aplicação de um medicamento ou tratamento deve constar na nossa anotação de enfermagem. Então, a gente repetindo, quando o paciente tem uma ação adversa a uma medicação, a gente vai colocar que o paciente apresentou alergia, se o paciente está precisando de dispneia, vômito, são as intercorrências que acontecem durante o plantão. Então, a gente vai sinalizar na nossa anotação de enfermagem, sinalizar o enfermeiro, que vai sinalizar o médico. Ações terapêuticas aplicadas pelos profissionais de equipe multiprofissional. A enfermagem quase sempre apresenta um elo entre os diversos profissionais da equipe de saúde e os pacientes. Por quê? Estamos ali com o paciente 24 horas beira-leito. Então, a gente passa para o nutricionista, para o fisioterapeuta, para o psicólogo. Como que aquele paciente está evoluindo nesse período que estão com vocês nesse plantão. Então, a gente tem essa noção de acompanhamento maior do que qualquer outro profissional. E por isso esse elo entre esses diversos profissionais. Quando a enfermagem identifica no paciente a necessidade de ser atendido por outro elemento da equipe, o profissional é notificado e no momento em que a visita é feita, faz o registro. Ou seja, se eu recebi uma visita no meu plantão de um fisioterapeuta, eu vou colocar às 14 horas recebo o fisioterapeuta tal para iniciar o tratamento muscular, enfim, conforme prescrição médica que isso acontece. Ou recebo psicólogo, psiquiatra, nutricionista, a gente tem que relatar a visita desse profissional no nosso prontuário. Letra E, assistência de enfermagem prestada ao paciente e intercorrências observadas. Todos os cuidados prestados pelos membros da equipe de enfermagem devem ser devidamente anotados. Inclui-se o item, entre outros, os cuidados higiênicos, administração de dietas, mudança de decúbito, restrição ao leito, aspiração de sondas e orientações prestadas paciente e familiares. Aqui a gente vai iniciar a elaboração de uma anotação e evolução de enfermagem. Eu deixei um roteiro prático para vocês estarem seguindo passo a passo, tá? E como que a gente vai fazer isso? Eu coloquei aqui, o que deve conter na evolução? De 1 a 11, eu identifiquei que vocês vão seguir a ordem de 1 a 11, o que deve conter numa evolução de enfermagem no geral, tá, gente? Vocês podem estar fazendo essa evolução de 24 horas completa, ou vocês podem estar fazendo a anotação de horário. Às 8 horas banho, às 9 horas medicação, às 14 horas intercorrência, vocês podem colocar o que aconteceu, ou vocês vão fazer essa evolução. Lembrando que essa evolução, ela é feita na admissão, na alta, na transferência, porque contém todas as informações necessárias. Então, é muito melhor vocês fazerem dessa forma. Primeiro, o que deve conter na evolução? Data e hora. É data e hora da sua evolução, não da internação. Então, vocês vão colocar 18/10/2020, às 14 horas, às 8 horas da manhã. Esse é o horário da evolução de vocês. Segunda etapa, dia de internação, que significa DIH, dia de internação hospitalar. Você vai colocar DIH, dia 2/9/2020. Ou seja, ele foi internado em setembro, dia 2 de setembro, e a nossa evolução é na data que eu já esqueci qual que eu falei, mas foi dia 18/10/2020, certo? Terceira etapa, tipo de tratamento. Quando a gente fala de tipo de tratamento, é a hipótese diagnóstica, ou seja, HD. Ou seja, eu vou colocar na minha evolução HD, infarto agudo no miocárdico, trombose, edema agudo de pulmão, CA de pâncreas, que é câncer de pâncreas, CA de pulmão, pielonefrite, infecção urinária. A gente vai colocar a hipótese diagnóstica, o motivo pelo qual ele está internado.
Quarta etapa. Lembrem que a gente segue uma ordem. Quarta etapa, nível de consciência, orientação e condição de movimentação. Nesse momento a gente vai colocar se o paciente é lúcido ou orientado, se ele é desorientado, se ele é obnubilado, se ele está torporoso, comatoso. Condições de movimentação, deambula, restrito ao leito, acamado. A gente vai colocar a parte de consciência e a parte de movimentação. Coloquei essa informação, vou para a minha quinta etapa, que são sinais vitais por escrito. Eu vou colocar a pressão arterial, é aquele famoso TPRPA, temperatura, pulso, respiração, pressão arterial e ainda entra a saturação, que é a oxigenação sanguínea do paciente. Essa é a minha quinta etapa, onde eu vou colocar todas as informações por escrito, mas eu posso colocar lá no final, se eu quiser, em números, os valores, tá bom? Sexta etapa, dieta. A gente vai colocar o tipo, quando a gente fala de tipo, é branda, pastosa, líquida. A via, se é via oral, por sonda nasointeral, sonda nasogástrica, se é por GTT. E aceitação. Lembrando que essa aceitação entra mais na parte quando a administração é via oral. A gente vai colocar se ele aceita parcialmente, se ele aceita total, se ele não aceita dieta administrada. A gente vai evidenciar isso na nossa evolução. Sétima etapa, eliminação. Eliminações fisiológicas. A gente vai colocar diurese e evacuações. Vamos a um exemplo. Diurese presente em fralda. Quer dizer o quê? Que ele está fazendo xixi na fralda. Diurese presente em sonda vesical de demora, circuito fechado. Quer dizer que ele está urinando pela sonda. Diurese em Jontex. Diurese em Jontex, né? Xixi pelo Jontex, que é no circuito aberto. Evacuações presentes, diarreia, se tiver mais de 3 episódios no dia relatado. Se ele não evacua, gente, a gente vai colocar a constipação. Paciente que não passou de 3 dias, hoje 3 dias não consegue evacuar, ele apresenta uma certa constipação. Ou fezes ausentes, se é naquele momento. Lembrando que, se o paciente fala pra você que ele tá sem fazer xixi, sem diurese presente e evacuação há 4 dias, do lado dessa informação na minha evolução, eu vou colocar SIC, S-I-C, que significa segundo informações colhidas, ou seja, eu só estou com ele aquelas 24 horas. Se ele fala que está há 3 dias, não tem como eu saber porque eu não acompanhei. Então a gente coloca SIC, que é um respaldo onde a gente fala que a gente colocou que ele está constipado, mas porque a gente colheu isso dele, nesses 3 dias sem evacuação, tá? Oitava etapa, alterações que você possa avaliar. Gente, esse é o momento em que a gente observa o paciente num todo. Vou avaliar acesso venoso periférico, se ele tem alguma edema, se ele tem alguma lesão, que é ferida, né? Se ele tem alguma cicatriz, algum edema, que eu já repeti, cianose, hiperemia, lesões, enfim. A gente vai colocar tudo que a gente visualiza no paciente. Se ele está com sonda de demora, se está com sonda vesical de alívio, se foi feito, digamos assim, né, no momento. Sonda nasointeral, GTT, a gente coloca tudo que a gente vê nele, tá? Na oitava etapa. Na nona etapa, queixas do cliente. Ele é nosso cliente. Além de ser paciente, ele é cliente porque, independente de ser um sistema único de saúde, de, digamos assim, nossa realidade, né, público, a gente paga imposto, então é um cliente onde a gente precisa dar assistência. Então ele vai ser um momento em que a gente vai abordar o paciente para perguntar quais as queixas dele. Queixa álgica, ele sente dor ao urinar, disúria. Então, gente, vocês precisam colocar as terminologias corretas, tá? Não é porque o paciente fala que tá com dor ao urinar que você vai colocar paciente reclama de dor ao urinar. Não, vamos usar as terminologias corretas. Paciente queixa-se de disúria. Se ele fala que está com dor no corpo todo, dor muscular. Paciente queixa de mialgia. Mas se ele não queixa de dor nenhuma, que também é comum, vocês vão colocar sem queixas álgicas até o momento. Por quê? Naquele momento da evolução de vocês, ele falou que não estava com dor, mas pode ser que à noite ele sinta dor, tá? 10ª etapa, procedimentos realizados. Aqui vai entrar tudo que for feito. Vocês vão colocar realizado banho no leito ou banho de aspersão ou encaminhado ao banho. Vocês vão colocar realizado troca de curativo, se lá na alterações que você visualizava. Na 8ª etapa, eu vejo que ele tem uma ferida
nos meus procedimentos realizados, eu tenho que colocar que foi feito curativo, troca de curativo. Realizado medicações conforme prescrição médica. E por aí vai, você vai colocar tudo que foi feito, todos os procedimentos realizados naquele momento. E vamos finalizar com carimbo e assinatura. Lembrando que há uma frasezinha básica que a gente usa sempre antes de finalizar com assinatura e carimbo. A gente coloca: segue em observação e aos cuidados da equipe de enfermagem. Ou seja, que a gente vai estar ao lado, observando e dando o devido tratamento, né, durante a internação dele e conforme o nosso plantão de 24 horas. E a gente vai assinar e carimbar, tá? Vamos agora, antes da gente montar isso, que a gente vai montar junto, eu vou falar um pouco sobre as terminologias que é importante vocês estarem passando. Dicas importantes, vamos lá. Terminologia de pulso. Normocárdico, frequência normal de 100 a 100 batimentos por minuto. Perdão. Quando a gente fala de bradicardia, o paciente apresenta uma frequência abaixo de 60 batimentos por minuto. Taquisfigmia, pulso fino e taquicárdico, ou seja, quando a gente vê lá no nosso exame, nos nossos sinais vitais, e eu sinto o paciente com um pulso fino e muito rápido, né, que é ataque cardíaco, eu vou, isso na radial, tá, gente? Pode ser braquial, femoral, eu vou colocar como terminologia taquisfigmia. Bradifigmia é o pulso fino e bradicárdico. Quando a gente fala de brad, abaixo de 60 batimentos em 1 minuto, e taquicárdico acima de 100 batimentos por minuto. Se o paciente lá em 1 minuto eu vejo que ele está com 60, 80, 100 batimentos por minuto, ele é um paciente normocárdico. A parte respiratória, eupneia, o paciente está com respiração normal, dispneia, ele está com sensação, né, está tendo uma dificuldade de respiração. Taquipneia, respiração muito rápida, acima de 24 respiração por minuto. Bradipneia, abaixo de 16. E a apneia, ausência, né, do fluxo aéreo por mais de 10 segundos. A parte, né, da temperatura, a gente tem paciente com 35 ou menos, a gente pode caracterizar como hipotermia. De 36 a 37,5, normal. Acima desse valor, até 39,5, é um quadro de hipertermia, que aqui ficou um pouquinho fora do padrão, de febre. De 39 a 41 é hipertermia também, a febre alta. E acima de 45, o certo seria aqui, perdão, né, essa foto é um pouquinho antiga, que tá no slide, hiperpirexia, tá? Então, hipertermia são nesses dois valores, de 39 a 41 e 37, que já apresenta quadro de febre, e acima de 41 ou mais a terminologia correta é hiperpirexia. A parte da hipertensão arterial, a gente tem um paciente normocárdico, né? Paciente normocárdico, ele tem uma pressão ali de 12, de 120 de sistólica, diastólica de 80. Paciente hipertenso, um valor de 140, sistólica e diastólica 90, tá bom? E o paciente hipotenso é o valor de, digamos assim, uma pressão 8 por 5, o paciente tem uma hipotensão, que é 80 por 50, tá bom? 80 de sistólica e diastólica de 50. Vamos aí ao exemplo 1, voltando lá à nossa evolução de enfermagem, anotação. Olha aqui, 22 horas, 6º dia de internação hospitalar, com a hipótese de diagnóstico de diabetes mellitus descompensado. Aqui faltou um pouquinho colocar a data, tá? Tem o horário, a data, o dia da internação, lembra que é a 3ª etapa, a 4ª etapa, a hipótese de diagnóstico. Vamos lá, segue consciente, orientado, falando, respirando em ar ambiente, déficit motor aparente, dificuldade de deambular. Aqui já foi aquela parte que a gente falou sobre, aqui ó, tipo, nível de consciência e orientação. Agora a gente vai iniciar falando sobre os sinais vitais. Afebril, eupneica, taquicárdica, níveis pressóricos elevados. Níveis pressóricos elevados a gente fala da parte cardiovascular, pode colocar hipertenso, tá? No momento desse registro, aí a gente entra na parte da dieta. No momento desse registro, dieta por via oral para diabetes. Então a gente tem a via, o tipo aceitando e a aceitação, ele está aceitando a dieta oferecida.
As partes das funções fisiológicas, diurese por sonda vesical de demora, sistema fechado, o débito de 800 ml de cor amarelada e aspecto turvo, isso é uma evolução mais específica, tá? Apresenta abdômen flácido, indolor, edema. Olha só, apresenta abdômen flácido. Quando a gente fala de apresenta, é aquela parte da evolução que eu falo que são as alterações que a gente possa observar. Então, ele apresenta abdômen flácido indolor, edema em membros inferiores, como eu falei para vocês, varizes em membro inferior direito. Aí, é isso que eu observei nele. Pode ser que ele esteja com acesso venoso, a gente também colocaria aqui na situação. E a gente vai ali na parte queixa de astenia, que é fraqueza, visão embaçada. Isso foi só o que ele queixou, então acabou aí. Se ele não queixa de dor, eu poderia colocar sem queixas álgicas no momento, então eu só coloco a queixa dele. Aí vamos para procedimentos realizados. Realizado glicemia capilar, né, miligramas por decilitros, encaminhado ao banho de aspersão. Seguem observações dos cuidados da equipe de enfermagem, titulação e assinatura, tá? Após vocês sinalizarem, carimbar e assinar, vocês fazem um risco para evitar que qualquer outro profissional possa adicionar qualquer outra informação, tá, gente? Que infelizmente acontece isso, às vezes por maldade ou não, então é bom a gente fazer um risco finalizando a nossa evolução. Lembrando que aqui a gente pode colocar nessa parte aqui, ó, de procedimentos realizados, troca de curativos, que não foi o caso daquela evolução que o paciente não apresentava lesão, né? A gente pode colocar medicações, tudo que foi feito, tá? Fica livre conforme quadro clínico do paciente. Vamos aí ao exemplo 2. 6º dia de internação com hipótese diagnóstica de diabetes compensada. Lembrando, gente, que aqui faltou a data e hora da evolução, tá bom? Diabetes compensada é a hipótese diagnóstica. A gente vai ir agora para a parte do nível de orientação e parte motora. Segue consciente, orientada, respirando em ar ambiente, déficit motor aparente. Sinais vitais: afebril, eupneica, taquicárdica, nível pressóricos elevados no momento desse registro. Dieta por via oral para diabetes, aceitando, né? Ou se não estiver aceitando, ou se estiver aceitando parcialmente. Depende do que está sendo citado, do que está sendo observado. Diurese por SVD, que é sistema sonda vesical de demora, sistema fechado, débito de 800, está repetindo, né? Realizado banho no leito. E, gente, acabamos repetindo a evolução anterior, me perdoa, tá? Mas pelo menos a gente reforçou. Terceiro exemplo, 10 horas, tá? Consequentemente, sempre vai ter a opção de botar a data do dia, então por isso que não tem apresentado aqui. 10 horas, 5º dia de internação hospitalar com hipótese de diagnóstico. Gente, o que vocês têm observado aqui? 5º, 3º dia, 7º dia. Então, não precisa necessariamente você colocar a data exata. Se você colocar 1º, 2º, 3º, 4º, 5º dia de internação, também é válido, tá? Esclerose amiotrófica, encontra-se consciente, parcialmente orientada, tá? Então, ela apresenta ali, você pode colocar episódio de desorientação em vez de parcialmente orientada, interagindo com o meio, traqueostomizada em ventilação mecânica, com acesso venoso central em subclave direita com presença de sinais flogísticos, ou seja, ela tá com, foi feita uma punção profunda em subclave e ela tá com sinais flogísticos, ou seja, ela tá apresentando uma infecção local, uma inflamação. Em uso de nora, essa daqui é uma evolução mais de terapia intensiva, o paciente tá entubado, né, tá traqueostomizado, acoplado à ventilação mecânica, então uma evolução mais revoltada para a parte de terapia intensiva. Afebril, taquicárdico, frequência respiratória 18, níveis pressóricos baixos no momento, ou seja, níveis pressórico baixo, a gente pode colocar hipotensão. Diurese por SVD, débito de 100 ml de cor amarela, apresenta distensão abdominal, tórax assimétrico, edema generalizado com cacifo, úlcera por pressão na região sacra em grau 2. Ou seja, essa parte é toda a parte que a gente observou, né? Que eu falei pra vocês, vocês precisam colocar tudo que vocês visualizam. Céfalo-caudal, se tiver alguma alteração, a gente vai colocar. Entramos na queixa. Queixa-se de dispneia, que a gente aprendeu que dispneia é dificuldade respiratória. Encaminhado ao banho de aspersão,
Olha, como eu falei, se aqui eu falo que ele tem uma lesão, no meu procedimento realizado tem que estar dito especificamente que foi trocado o curativo de ulceropressão. E muitas vezes a gente coloca o que foi usado como cobertura, Dersane, hidrogel, colagenase, a gente coloca o que foi feito. E o grau também da lesão. Encaminhando a banho de inspeção, troca de curativo, segue a observação e aos cuidados da equipe de enfermagem, que é aquela frasinha clichê que a gente coloca sempre no final da evolução de enfermagem. Titulação, o nome, né? Carimbo e assinatura. Gente, lembrando que essa daqui é uma evolução num todo. Vocês podem estar fazendo a anotação de enfermagem que é por horário, ou seja, de manhã o banho, 8 horas da manhã, 10 horas medicações, 12 horas paciente recusou dieta via oral branda oferecida, às 15 horas paciente encaminhado para tomografia. Vocês vão anotar por horário tudo que foi feito naquele paciente nas 24 horas, de intercorrência ou não, de procedimento comum e diário, a gente vai anotar. Porém, essa é uma evolução que a gente vê com mais presença nas unidades, mas também não está errada se você fazer anotação. Pelo contrário, o novo protocolo pede a anotação de enfermagem, mas muitas unidades ainda seguem essa parte de contínua. O que eles fazem de diferente é que faz uma anotação, uma evolução diurna, o que aconteceu durante todo o dia, e uma noturna, o que aconteceu durante toda a noite até a passagem de plantão. Agora a gente vai praticar. Como que seria, né, essa prática? Aqui contém uma evolução totalmente desorganizada, sem estar nas terminologias corretas, e a gente vai organizar conforme esse esquema, esse roteiro prático, ou seja, aquela evolução que a gente vai praticar está totalmente fora de ordem e a gente vai colocar em ordem seguindo esse de 1, 2, 3, 4 até a 11ª etapa, tá, gente? Então não tem segredo. A dica que eu dou pra vocês é: quando vocês, nas atividades que serão enviadas para vocês, pegarem uma evolução assim, onde vocês precisam organizar a evolução, eu oriento a vocês estarem identificando a numeração daquela evolução. Exemplo, 29, aqui tá, admissão. Quando eu falar admissão, foi quando ele foi internado, 29/8/2012. Aqui eu vou colocar que número? Eu vou fazer um risco aqui embaixo e vou colocar primeiro, porque eu sei que na primeira etapa deve ter data e hora? Não. Dia de internação hospitalar. Então aqui eu vou colocar, viu? Tô me corrigindo. Eu vou colocar 2. Diagnóstico: hipertensão arterial e diabetes descompensada. Gente, isso daqui é a hipótese diagnóstica. Então é a minha terceira etapa. A minha primeira etapa é a data e hora da evolução. Como aqui não tem, vocês poderiam deixar aberto a colocar a hora, inventar a hora e a data da evolução seguindo essa data aqui, tá, gente? Também não vou colocar uma data antes da evolução se a admissão dele foi dia 29/8. Nora, vazão de 30 ml, hidratação, vazão de 20 ml hora, dieta líquida para diabético e hipossódica. Posso estar marcando essa parte aqui, conforme eu falei para vocês. Identifique a evolução com a numeração, que fica mais fácil depois para vocês organizarem. Hipossódica por sonda nasogástrica, cliente com sonda vesical de demora, sistema fechado, com débito de 300 ml de cor amarela e turvo de membro de turvo, ok. Aqui, quando a gente fala de diurese e evacuações, é a nossa 7ª etapa, tá? Aí vamos aqui. Edema em membro inferior e superiores com cacifo, isso é o que eu estou observando, então vai entrar lá em alterações que eu possa avaliar, tá? Eu vou identificar essa como 8ª etapa. Evacuações presentes com odor característico, temperatura aqui, ó, 36, pressão arterial, frequência respiratória de 22, frequência cardíaca de 111 batimentos por minuto. Essa é a parte dos sinais vitais que a gente vai colocar por escrito. Pode ficar na 5ª etapa, vocês podem colocar no final de toda a evolução com os valores. Se vocês forem colocar seguindo a 5ª etapa, vocês precisam colocar as terminologias. Ou seja, se o paciente está com a temperatura 36,5, ele está afebril. Se ele está com a pressão 110 por 95 milímetros de mercúrio, ele está normotenso. Se a frequência respiratória do meu paciente é 22 respiração por minuto, ele está eupneico em ar ambiente ou ele está eupneico em cateter de O2.
Então, fica a critério de vocês colocar a terminologia na quinta etapa da evolução ou no final da evolução de vocês. Está falando, sabe onde está, quem é, foi feito glicemia capilar com valor de 190 milímetros decilímetro. Está falando e sabe onde está. Gente, eu não posso colocar na evolução porque ele está falando e sabe onde está. Ou seja, quando eu for corrigir essa evolução, eu tenho que colocar que ele está lúcido e orientado, tá? Se ele sabe quem é e onde está, ele está lúcido e orientado. Está falando, verbalizando, eu posso colocar paciente verbalizando, lúcido e orientado. E essa parte de orientação fica lá na nossa, aqui, quarta etapa. Como nessa evolução não fala de movimentação, não fala se ele é acamado, restrito ao leito, nem foi colocado aqui, tá bom? E aqui, quem é feito glicemia, então, procedimento, tá? Então, ali a nossa penúltima, perdão, gente, deixa eu colocar aqui. A nossa penúltima etapa. Vamos lá, voltamos aqui. Acontece, né? Ok, pegamos essa evolução toda desorganizada, com algumas terminologias não corretas, ou seja, aqui fala, né, que ele tá com como que eu posso dizer? Falando, sabe onde está, então a gente precisa mudar isso. Olha a evolução corrigida. 8/9/12 às 21 horas, eu coloquei uma data. Data de internação hospitalar com HD. 11º dia de internação hospitalar com hipótese de diagnóstico, HD, hipertensão arterial e diabetes descompensado. Vamos ali a parte de orientação e movimentação. Fáscia consciente, orientada, déficit motor aparente. Isso é a parte de nível de consciência e movimentação. Terminologia: afebril, taquicárdica e taquipneica. Segue em uso de nora de 30 ml hora e hidratação de 20 ml hora. A parte da dieta, gente, quinta etapa. Dieta líquida para diabetes mellitus, né, hipossódica por sonda nasogástrica. Eu tô falando qual é a via, qual é o tipo, né, e aceitação, tolerada, tá, gente? E pode ser que o paciente não consiga absorver aquela dieta, então a gente poderia colocar que não estava sendo tolerada. Evacuações presentes com odor característico, então se lá estivesse falando fez cocô, então evacuações presentes, eu não posso colocar que fez cocô, tá, gente? A gente tem que usar a terminologia correta. Diurese por SVD sistema fechado, que é a sonda vesical de demora que a gente já falou, com débito de 30 ml de cor amarelada e aspecto turvo. Apresenta, então, as alterações que eu observo no momento da minha evolução. Apresenta membro inferior com amputação, edema generalizado com cacifo, tá? Isso daqui é o que eu observei. Tá tendo um erro aqui, porque aqui não fala dessa amputação dele. Mas é uma forma de observação, digamos que a gente observou isso no momento da evolução. Realizado glicemia capilar de 190 miligramas por decilitro. Ou seja, só coloquei realizado o SOS aqui de glicemia. Mas eu poderia colocar banho no leito ou de aspersão, porque por mais que ele tenha amputação de membro inferior direito, ele pode ir para um banho de aspersão na cadeira. Isso não dificulta essa parte de administração de banho, de cuidado, tá, gente? A gente pode encaminhá-lo ele sem problema nenhum ao banho. Entendeu, gente? Então, se a gente segue essa ordem aqui, a gente consegue elaborar uma evolução de enfermagem, a gente consegue organizar uma evolução de enfermagem. Então, para vocês treinarem, eu vou estar colocando também no grupo algumas atividades para vocês estarem praticando. Vou estar colocando evoluções desorganizadas e com terminologias sem estar na evolução, e vocês vão organizar e colocar as terminologias corretas. Façam uma prática, uma dica que eu dou para vocês, quando vocês estiverem estudando, montem vocês mesmos uma evolução de enfermagem. Até um exercício do fórum avaliativo nosso. Eu peço para vocês montarem uma evolução.
como que seria isso? Vocês vão inventar uma data, uma hora, um dia da internação hospitalar, vocês vão inventar uma hipótese diagnóstica, vão falar sobre o nível de consciência, orientação e movimentação, sinais vitais vocês vão colocar, dieta, eliminação, alterações que vocês podem... Vocês vão inventar uma evolução como se vocês estivessem vendo aquele paciente. Simular, né? Então vocês vão praticar. E vocês praticando, vocês vão acabar pegando a ordem dessa evolução. Ah, professora, mas tem que seguir criteriosamente essa ordem? Gente, é importante pra gente seguir um fluxo. Imagina, você tá falando... Em cima já fala que o paciente está com dor, embaixo você fala da hipótese diagnóstico, no meio você fala que ele evacuou e depois fala que ele está com pressão alta. Então é muito mais claro e mais objetivo quando você segue um raciocínio, tá bom? Então essa é a dica que eu dou para vocês. Finalizando essa disciplina de administração de enfermagem, vocês podem estar me procurando no privado, estou com dúvida, professora, corrige essa evolução de enfermagem, a gente vai estar tendo essa interação, tá bom? Desde já agradeço pela assiduidade de vocês na plataforma e a gente fica por aqui, tá bom? Beijo, até a próxima.